pai solteiro, após o desaparecimento de sua filha, descobre uma boneca estranha em seu quarto. Quando pegou a boneca em suas mãos, estremeceu e chamou imediatamente a polícia. Domingos Souza era conhecido como um homem íntegro. Sempre se orgulhava de seu trabalho como gerente de uma loja de ferramentas, onde era respeitado por sua ética de trabalho e dedicação. Todos os dias, Domingos abria a loja com pontualidade e atendia os clientes com um sorriso no rosto. A comunidade apreciava sua honestidade e a maneira como conduzia os negócios, sempre justo e transparente. Para Domingos, o trabalho duro era a base de sua vida. Quando a esposa de Domingos decidiu ir embora com outro homem, ele ficou sozinho com sua filha de 8 anos, Darlene. Esse evento abalou profundamente sua vida, mas ele decidiu que não permitiria que isso derrubasse. A partir de agora, somos você e eu contra o mundo, minha pequena, disse Domingos à pequena Darlene, que o olhava com seus grandes olhos curiosos. Ele se dedicou a criar sua filha com todo o amor e cuidado que tinha, apesar da dor de ser abandonado. Domingos sempre foi um pai exemplar. A vida de Domingos girava em torno de Darlene, e ele fazia tudo por ela e para ela, sempre colocando suas necessidades em primeiro lugar. Darlene, você quer ir ao parque no fim de semana? Ele perguntava. Sim, papai, respondia ela com um brilho nos olhos. Domingos sorria satisfeito ao ver a felicidade de sua filha. Ele acreditava que estava criando um ambiente seguro e amoroso para Darlene, longe das dificuldades e traições que ele mesmo havia enfrentado. Para Domingos, a integridade não era apenas uma característica, mas um modo de vida que ele queria transmitir a Darlene. Domingos Souza nunca esqueceria o dia em que sua esposa lhe disse que iria embora. Darlene tinha apenas 6 anos e ele nunca imaginou que sua vida mudaria tão drasticamente de um momento para outro. A dor da traição o golpeou como um soco no estômago. Vou embora de casa, Domingos. Encontrei outra pessoa, disse ela, sem olhar nos olhos dele. Domingos sentiu que seu mundo desmoronava. Tentou argumentar, implorar que ela ficasse, mas nada funcionou. Pense em nossa filha, dizia com a voz embargada pela emoção, mas ela já havia tomado uma decisão. A lembrança desse dia ainda o atormentava, mesmo depois de tantos anos. Nos primeiros dias após a partida de sua esposa, Domingos se sentiu perdido e desorientado. Como vou cuidar de Darlene sozinho? Se perguntava, sentado no sofá da sala, olhando para o vazio. As noites eram longas e solitárias, marcadas por uma dor intensa e um sentimento de abandono que parecia insuportável. Chorava em silêncio para que Darlene não o visse fraco. Preciso ser forte por ela, repetia para si mesmo, tentando reunir forças para enfrentar cada novo dia. O luto pela perda de sua esposa era profundo, mas ele sabia que precisava seguir em frente. Domingos teve que aprender a ser pai e mãe ao mesmo tempo. A responsabilidade de criar Darlene sozinha pesava em seus ombros, mas ele nunca se queixou. Você é minha razão de viver, Darlene, dizia enquanto penteava o longo cabelo de sua filha antes de dormir. As tarefas diárias que antes eram compartilhadas agora eram todas suas: cozinhar, limpar, cuidar da casa e, ao mesmo tempo, manter um emprego para sustentar a família. Posso fazer isso? Repetia como um mantra sempre que o cansaço ameaçava dominá-lo. A dor do divórcio o havia transformado, mas ele estava decidido a não deixar que isso afetasse sua filha. Com o passar dos anos, a ferida deixada pela traição de sua esposa cicatrizou, mas a cicatriz permaneceu. Domingos evitava falar do passado, especialmente com Darlene. O que aconteceu entre sua mãe e eu é coisa nossa, dizia sempre que sua filha perguntava por ela. Não queria que Darlene carregasse o peso de seu sofrimento. Em vez disso, se concentrava em criar um ambiente seguro e amoroso para ela. Você merece o melhor, minha filha, dizia enquanto a acompanhava à escola. O medo de ser traído novamente o fez se fechar para o amor, mas nunca deixou que Darlene soubesse dessa vulnerabilidade. Mesmo assim,
As lembranças do passado às vezes surgiam, especialmente nos momentos de solidão. Por que ela me deixou? Pensava, revivendo as discussões e os momentos felizes que haviam compartilhado. Domingos questionava suas próprias ações, tentando entender onde havia falhado. Será que não fui bom o suficiente? Se perguntava enquanto olhava as fotos antigas guardadas em uma caixa. A dor da traição nunca o abandonou completamente, mas ele usou essa dor como combustível para ser um pai melhor. Darlene cresceu vendo seu pai como um herói, sem nunca suspeitar da profundidade da dor que ele carregava. Papai, você é o melhor do mundo, dizia ela, abraçando-o forte. Domingos sorria, escondendo as lágrimas que insistiam em surgir. Ele prometeu que faria tudo para garantir que Darlene tivesse uma vida feliz e protegida, longe das feridas que ele havia enfrentado. E, embora o trauma do divórcio ainda estivesse presente, Domingos encontrou forças na relação com sua filha. Te amo, Darlene, e sempre estarei aqui para você, afirmava, sentindo que, apesar de tudo, havia conseguido transformar sua dor em amor incondicional. Darlene Souza, agora com 18 anos, sempre sonhou com um futuro cheio de possibilidades. No entanto, a realidade de sua vida era muito diferente. Passava seus dias cuidando das tarefas domésticas e se dedicando aos poucos passatempos que seu pai lhe permitia. Darlene, certifique-se de que a casa esteja limpa antes de eu voltar, dizia Domingos todas as manhãs antes de sair para o trabalho. Darlene obedecia sem questionar. Sabia que a ordem e a disciplina eram extremamente importantes para ele e não queria causar-lhe nenhum desgosto. Apesar de seu espírito sonhador, Darlene reprimia muitos de seus desejos para manter a harmonia em casa. Darlene não trabalhava nem estudava em uma universidade, algo que frequentemente a deixava frustrada e um pouco triste. Papai, estava pensando em talvez procurar um trabalho de meio período, sugeriu timidamente uma vez. Domingos a olhou com uma expressão de preocupação. Não, Darlene, não é necessário. Eu cuido de tudo o que precisamos. Concentre-se em manter a casa em ordem, respondeu ele com voz firme e decisiva. Ela acatou a decisão, mas no fundo sentia uma necessidade crescente de explorar o mundo além das paredes de sua casa. Esses pensamentos, no entanto, eram rapidamente suprimidos pelo medo de decepcionar seu pai. A relação entre Darlene e Domingos era complexa. Ela sempre seguia as regras impostas por ele, sabendo que qualquer desobediência poderia causar um conflito. Lembre-se, Darlene, só quero o melhor para você, dizia Domingos frequentemente. Darlene assentia, embora em seu coração desejasse mais liberdade. Entendia que o divórcio de sua mãe havia sido um grande trauma para ele, por isso, fazia tudo o possível para evitar qualquer comportamento que pudesse machucá-lo. Não quero ser um peso para ele, pensava enquanto organizava meticulosamente os livros na estante. Darlene vivia sob a constante sombra do medo de desagradar a seu pai. Cada movimento era calculado, cada palavra cuidadosamente escolhida para não causar conflitos. Será que ele vai se zangar se eu perguntar sobre sair com minhas amigas? Ponderava antes de abordar qualquer tema. A resposta quase sempre era negativa. Domingos controlava todos os aspectos de sua vida, desde as roupas que usava até os programas que via na televisão. Papai, posso ir ao cinema com Luana? Perguntou uma vez. Não acho que seja uma boa ideia, Darlene. É melhor que você fique em casa hoje, respondeu ele. Ela acatou a ordem, mas o desejo de viver experiências normais de uma jovem de sua idade só aumentava. Os sonhos de Darlene estavam guardados em segredo, escondidos em um caderno que mantinha fechado em seu gaveteiro. Um dia viajarei pelo mundo, escrevia, descrevendo em detalhes as paisagens que queria ver e as aventuras que queria viver. Mas esses sonhos pareciam distantes e quase inatingíveis. Darlene, venha jantar, chamava Domingos, e ela guardava o caderno rapidamente, voltando à realidade de sua vida controlada.
A esperança de um futuro diferente permanecia viva, mas, por enquanto, continuava vivendo conforme as regras de seu pai, mantendo seus desejos e aspirações em silêncio. Darlene lembrava claramente do dia em que sua mãe se foi. Tinha apenas 6 anos, mas a imagem de sua mãe saindo pela porta com uma mala na mão e lágrimas nos olhos ficou gravada em sua memória. "Por que a mamãe está indo embora, papai?", perguntou, segurando a mão de Domingos, que tentava conter sua própria dor. "Ela precisa ir, meu amor, mas você me tem. Sempre terá a mim", respondeu ele, abraçando sua filha com força. Darlene sentiu a ausência de sua mãe profundamente, embora não compreendesse completamente o que estava acontecendo. Depois que sua mãe se foi, Darlene nunca mais a viu. Nos primeiros meses, perguntava frequentemente por ela, esperando que voltasse a qualquer momento. "Papai, quando a mamãe vai voltar?", perguntou esperançosa. Domingos sempre respondia com a mesma frase: "Ela se mudou para longe, Darlene, e não quer nos ver mais." Essas palavras cortavam como uma faca, deixando Darlene com um vazio profundo no coração. Não podia entender por que sua mãe não queria vê-la, e isso a magoava mais do que podia expressar. A aceitação das palavras de Domingos se tornou um mecanismo de defesa para Darlene. "Se papai diz que ela não quer me ver, deve ser verdade", pensava ela, tentando encontrar consolo na voz firme de seu pai. Ele sempre foi a figura constante em sua vida, e ela aprendeu a confiar em suas palavras acima de tudo. No entanto, a ausência de sua mãe deixava um vazio que nada podia preencher. Darlene tentava não pensar muito nisso, mas as noites solitárias frequentemente estavam cheias de perguntas sem resposta. Darlene frequentemente se imaginava como seria a vida se sua mãe ainda estivesse por perto. "Ela pensará em mim? Sentirá minha falta?", eram perguntas que rondavam sua mente enquanto olhava as estrelas à noite. "Talvez ela tenha uma nova vida agora, uma nova família", pensava, tentando justificar a ausência materna. Fantasiava com reencontros emocionantes, abraços e desculpas, mas essas fantasias sempre terminavam em lágrimas silenciosas. O que restava era a dura e fria realidade de sua ausência. Com o tempo, Darlene aprendeu a esconder sua dor, a colocar um sorriso no rosto e seguir em frente. Achava que isso era o que seu pai queria, o que ele precisava. "Papai, fazemos um bolo hoje?", sugeria ela, tentando trazer alegria aos dias escuros. "Claro, Darlene, você sempre sabe como me animar", respondia Domingos com um sorriso cansado. Esses pequenos momentos de felicidade ajudavam a mascarar a dor que ambos sentiam, mas o vazio deixado pela mãe de Darlene nunca desaparecia realmente. A aceitação se tornou a única maneira de seguir em frente, embora seu coração ainda esperasse em silêncio por uma mãe que nunca voltaria. Domingos e Darlene seguiam uma rotina diária meticulosamente estabelecida. Todas as manhãs, Darlene se levantava cedo, antes de o sol sair, para começar suas tarefas domésticas. "Bom dia, papai", dizia ela com um sorriso enquanto preparava o café da manhã. "Bom dia, Darlene, vejo que já começou o dia com energia", respondia Domingos, apreciando o aroma do café fresco. Depois do café da manhã, Domingos ia trabalhar, e Darlene começava seu maratona de limpeza. Lavava os pratos, varria e esfregava o chão, organizava cada canto da casa para deixá-la impecável. "Tudo deve estar perfeito quando ele voltar", pensava ela enquanto esfregava as superfícies até brilharem. Darlene se dedicava a cada tarefa com uma precisão quase militar. Lavava a roupa com cuidado, separando as cores, usando os produtos corretos para garantir que tudo ficasse limpo e perfumado. "Preciso garantir que a roupa do papai esteja pronta para o trabalho amanhã", murmurava para si mesma enquanto pendurava as peças no varal. Depois passava horas na cozinha preparando o jantar. "Ele gosta de frango assado com batatas, farei isso hoje", decidia enquanto cortava os vegetais com destreza. A cozinha era seu reino, e ela se esforçava para que cada refeição fosse perfeita, sabendo que era uma das poucas maneiras de agradar a Domingos.
Domingos saía cedo para o trabalho e voltava apenas à noite, esperando encontrar a casa em ordem e o jantar pronto. Como foi seu dia, papai? Perguntava Darlene, servindo o jantar cuidadosamente. Foi cansativo, mas ver a casa tão bem cuidada e a comida pronta me faz sentir melhor, respondia Domingos com um leve sorriso. Darlene sentia um alívio imediato ao ouvir essas palavras, sabendo que seu esforço havia sido reconhecido. Durante o jantar, a conversa era limitada e formal, centrada nos eventos do dia e nas expectativas para o próximo. As noites passavam em um silêncio quase absoluto. Domingos se sentava na poltrona da sala, lendo seu jornal com atenção. Darlene, pode abaixar o volume da televisão, por favor, pedia ele, sem tirar os olhos do jornal. Claro, papai, respondia ela prontamente, ajustando o volume a um nível que ele considerava aceitável. Os programas que ela assistia sempre eram previamente aprovados por Domingos. Nada de coisas que contaminam a mente, Darlene, só programas educativos ou notícias, insistia ele. Darlene acatava sem questionar, conformando-se com os poucos programas que lhe permitiam. O silêncio da noite permitia que Darlene refletisse sobre sua vida. Algum dia terei a oportunidade de fazer algo diferente? Se perguntava enquanto via os mesmos programas repetidamente. Sonhava com um futuro em que pudesse estudar, trabalhar e ter amigos, mas esses sonhos eram rapidamente abafados pela realidade de sua rotina. Certa noite, Domingos havia voltado para casa após um longo dia de trabalho, esperando encontrar tudo como sempre, a casa impecável, o jantar pronto e Darlene esperando sua chegada com um sorriso. Ao abrir a porta, notou que a casa estava em perfeita ordem, como de costume, mas uma ausência perturbadora logo chamou sua atenção. Darlene, chamou, esperando ouvir a resposta habitual. O silêncio que se seguiu fez seu coração acelerar. Darlene, estou em casa, repetiu, andando pelos quartos com passos cada vez mais rápidos. A ausência dela era como um vazio palpável, deixando uma sensação de inquietação que não podia ignorar. Começou a procurar por cada canto da casa, chamando o nome de Darlene repetidamente. Primeiro foi ao seu quarto, onde tudo parecia estar em seu lugar, a roupa estava dobrada, a cama feita, mas Darlene não estava lá. Darlene, onde você está? Murmurou com a voz carregada de preocupação. Olhou no banheiro, na cozinha e até no quintal, mas não havia sinal dela. Cada minuto que passava aumentava a sua angústia. Domingos tentou manter a calma, mas a ausência de qualquer pista sobre o paradeiro de Darlene o deixava cada vez mais desesperado. Domingos voltou ao quarto de Darlene, desta vez com mais atenção aos detalhes. Abriu as gavetas, olhou debaixo da cama, procurou por qualquer coisa que pudesse explicar onde ela havia ido. Darlene, por favor, responda, disse para si mesmo, a ansiedade evidente em sua voz. Encontrou uma boneca quebrada em um canto do quarto, algo que nunca havia visto antes. Pegou a boneca e examinou com cuidado. Por que isso está aqui? Se perguntou, tentando encontrar algum significado nisso. A boneca não se parecia com as que Darlene tinha quando era criança. Suas feições eram aterrorizantes, com olhos que pareciam seguir Domingos onde quer que ele fosse no quarto. Isso não é algo que Darlene teria, pensou, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Tentou lembrar de algum momento em que poderia ter visto aquela boneca antes, mas sua mente estava em branco. A ideia de que algo sinistro pudesse estar ocorrendo começou a tomar forma em seus pensamentos. O que essa boneca está fazendo aqui? Quem a colocou aqui? Murmurou, tentando encontrar respostas para as perguntas que só se multiplicavam. Desesperado, Domingos pegou o telefone e ligou para alguns dos poucos amigos de Darlene, na esperança de que alguém soubesse onde ela estava. Ela mencionou algo hoje? Perguntou a uma amiga. A resposta foi negativa. Tentou novamente com outra pessoa, mas ninguém sabia de nada. Isso não faz sentido, disse, começando a andar de um lado para o outro.
Sabia que Darlene nunca sairia sem avisá-lo, e o fato de que estava desaparecida sem deixar pistas era aterrador. Cada segundo que passava sem respostas aumentava seu pânico. Sem saber o que mais fazer, Domingos finalmente decidiu chamar a polícia. Minha filha está desaparecida. Preciso de ajuda, disse com a voz trêmula ao telefone. A operadora perguntou por mais detalhes e ele explicou a situação, mencionando a boneca quebrada como a única coisa fora do comum. Ela nunca faria isso, nunca sairia sem me avisar, repetia, tentando controlar o desespero. A polícia prometeu enviar uma equipe imediatamente, mas a espera por ajuda parecia interminável para Domingos. Sentou-se no sofá, a mente correndo com cenários horríveis sobre o que poderia ter acontecido. O investigador chegou à casa de Domingos com uma expressão séria, pronto para começar a investigação. Senhor Souza, meu nome é Rodolfo Santiago, estou aqui para ajudar a encontrar sua filha, disse, apertando a mão de Domingos com firmeza. Domingos explicou rapidamente o que havia acontecido e mencionou a boneca quebrada que encontrou no quarto de Darlene. Rodolfo pediu para ver a boneca mais de perto, intrigado pelo detalhe mencionado. Claro, está no quarto dela, siga-me, disse Domingos, conduzindo o investigador ao quarto de Darlene. A boneca estava no canto, exatamente como Domingos havia deixado. Rodolfo pegou a boneca com cuidado, examinando-a sob a luz. Há algo estranho na forma como essa boneca está quebrada, comentou, girando-a em suas mãos. Notou que o braço quebrado parecia ter sido manipulado intencionalmente, como se alguém quisesse chamar a atenção para aquele objeto. Isso não parece um acidente. Acho que alguém fez isso de propósito, disse, observando Domingos atentamente. Domingos franziu o senho, ainda cético. Não vejo como isso pode nos ajudar a encontrar Darlene, respondeu, sua voz carregada de preocupação. Rodolfo ignorou as objeções de Domingos e continuou examinando a boneca. Notou uma pequena fenda na costura, algo que parecia ter sido aberto e fechado novamente. Vou precisar abrir essa boneca para ver o que há dentro, disse Rodolfo, já sacando uma pequena ferramenta de seu kit de investigação. Domingos sacudiu a cabeça, preocupado com a perda de tempo. Não temos tempo para isso, minha filha está desaparecida. Devemos nos concentrar em encontrá-la, insistiu, elevando a voz. Rodolfo permaneceu tranquilo, determinado a seguir sua intuição. Senhor Souza, confie em mim, isso pode ser mais importante do que parece. Com cuidado, Rodolfo começou a abrir a costura da boneca. Domingos observava impaciente, ainda duvidando de que aquela boneca pudesse fornecer alguma pista útil. O que você espera encontrar aí dentro? Perguntou, tentando manter a voz sob controle. Rodolfo não respondeu imediatamente, concentrado na tarefa à sua frente. Quando finalmente abriu a boneca, encontrou um pequeno envelope dobrado dentro do enchimento. Aqui está, disse, retirando o envelope com cuidado. Domingos olhou surpreso, finalmente percebendo que talvez a boneca realmente tivesse algo a ver com o desaparecimento de Darlene. Rodolfo abriu o envelope e encontrou uma carta escrita à mão. É uma carta, disse, desdobrando o papel. Domingos, com o coração acelerado, esperava ansiosamente saber o conteúdo. Rodolfo começou a ler em voz alta. Papai, se você está lendo isso, significa que consegui escapar. Não podia continuar vivendo sob seu controle. Encontrei alguém que me entende e agora estamos juntos. Não me procure, preciso dessa liberdade. Adeus. A reação de Domingos foi imediata e intensa. Isso não pode ser verdade, minha filha nunca faria isso, exclamou. Ela está sendo influenciada por alguém. Isso não é dela, insistiu, tentando encontrar alguma outra explicação para a fuga de sua filha. Rodolfo, o investigador, havia começado a ler a carta em voz alta, mas de repente mudou de semblante. Ficou sério, franzindo a testa enquanto lia mais atentamente.
Espere um momento, disse, sua voz carregada de preocupação. Há algo estranho aqui. Domingos observou nervosamente enquanto Rodolfo relia a carta em silêncio, seus olhos movendo-se rapidamente pelas palavras. O que está acontecendo? Perguntou Domingos, impaciente. Rodolfo levantou a cabeça, seu olhar agora fixo no de Domingos. A carta te descreve como controlador, autoritário e abusivo, disse lentamente. Darlene disse que não podia trabalhar, estudar, ter amigos nem relacionamentos. Isso é verdade? De repente, Domingos começou a perder o controle. Sua raiva transbordou e ele começou a gritar. Darlene é igual à sua mãe. Mãe, tal filha. Fiz de tudo para que ela não se tornasse assim, mas não adiantou nada. Ela foi embora com outro homem, igual à sua mãe. A explosão de fúria revelou um lado de Domingos que ninguém esperava. Rodolfo, observando a cena, ficou impactado pela reação de Domingos. A máscara do pai protetor havia caído, revelando a verdadeira natureza controladora e abusiva que Darlene havia descrito na carta. Rodolfo, ainda surpreso, tentou manter a calma. Senhor Souza, por favor, controle-se, disse, tentando acalmar a situação. Isso não vai ajudar a encontrar Darlene. Domingos respirava pesadamente, os olhos ainda cheios de ira. Ela me traiu, assim como sua mãe, repetia, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. Rodolfo começou a perceber que o conteúdo da carta era verdadeiro. Senhor Souza, Darlene estava desesperada para escapar desse controle, disse Rodolfo, tentando fazer Domingos entender a gravidade de suas ações. Ela deixou a boneca quebrada de propósito, sabendo que você investigaria qualquer coisa fora do comum. A reação de Domingos não deixava mais dúvidas. Rodolfo entendia que a ira e o controle de Domingos eram exatamente o que Darlene tentava escapar. Você precisa entender que suas ações a estavam sufocando, disse Rodolfo, tentando manter a voz calma e firme. Ela precisava de liberdade, espaço para ser quem realmente é. Domingos, ainda furioso, tentou justificar suas ações novamente. Eu só queria protegê-la. O mundo lá fora é perigoso. Rodolfo balançou a cabeça, sabendo que precisava ser firme. Proteção não significa controle absoluto, Senhor Souza. O amor requer confiança e liberdade. Você não sabe de nada, não tem ideia do que é criar uma filha sozinho, gritou Domingos, aproximando-se perigosamente do investigador. Rodolfo levantou as mãos, tentando apaziguar Domingos. Senhor Souza, estou aqui para ajudar. Precisamos trabalhar juntos, disse, tentando manter a voz firme e calma. A ira de Domingos, no entanto, estava fora de controle. Ele se lançou e deu um soco no rosto de Rodolfo, derrubando-o ao chão. O impacto foi tão forte que Rodolfo ficou atordoado por um momento, enquanto Domingos continuava gritando. Você não tem o direito de me julgar. Sou o pai dela. A cena era caótica, com Domingos agora fora de si. Os outros policiais, ouvindo a confusão, entraram correndo na sala e rapidamente imobilizaram Domingos, enquanto ele continuava lutando e gritando. Rodolfo, ainda se recuperando do golpe, levantou-se com a ajuda de um colega policial. Olhou para Domingos, agora sob custódia, e percebeu que a carta de Darlene era dolorosamente precisa. Levemo-o à delegacia, ordenou Rodolfo, ainda segurando o rosto onde havia sido atingido. Ele tem que responder por isso. Domingos estava sentado na sala de interrogatórios da delegacia, olhando para o investigador com olhos cheios de frustração e ira. Então, vão procurar minha filha ou não? Perguntou, tentando manter a calma, mas sua voz traía sua impaciência. O investigador, ainda com a marca do soco no rosto, olhou para ele com firmeza. Senhor Souza, Darlene é maior de idade, segundo a carta que deixou, foi por sua própria vontade.
Não podemos tratá-la como uma pessoa desaparecida contra sua vontade, respondeu com voz firme, mas calma. A resposta atingiu Domingos como um golpe. Isso é absurdo. É minha filha e sei que foi manipulada, exclamou, levantando-se da cadeira. O investigador manteve a calma, mas sua expressão era de cansaço. Senhor Souza, entendemos sua preocupação, mas não há nada legalmente que possamos fazer. Ela é adulta e tomou sua própria decisão, reiterou. Domingos sentiu uma onda de impotência e fúria, mas sabia que não havia mais argumentos que pudesse apresentar. Pagou a fiança e foi liberado, mas o sentimento de traição e abandono ardia em seu peito. De volta em casa, a fúria de Domingos não tinha limites. Entrou no quarto de Darlene e começou a destruir tudo o que via. Igual à sua mãe, gritava, lançando objetos contra a parede. Rasgou lençóis, quebrou móveis e jogou os pertences de Darlene ao chão. Você me abandonou igual a ela, as palavras saíam carregadas de ódio e dor, cada grito um reflexo de sua incapacidade de superar a traição que havia sofrido anos atrás. Fui traído 2 vezes pela mesma história. O amor de pai que Domingos sempre acreditou ter se transformou em algo sombrio e corrosivo. Não podia entender como seus esforços para proteger Darlene haviam levado a essa situação. Te dei tudo e é assim que me paga, murmurava enquanto destruía o quarto. Pensava em todas as vezes que havia justificado seu comportamento controlador como proteção. Só queria mantê-la segura, dizia para si mesmo, mas uma parte dele sabia que estava projetando seus medos e inseguranças nela. Domingos sempre mostrava ao mundo exterior ser um pai amoroso e dedicado. Darlene é minha vida, faria qualquer coisa por ela, dizia a amigos e conhecidos que o viam como um exemplo de pai solteiro. Mas dentro de casa, a realidade era muito diferente. Controlava cada aspecto da vida de Darlene, desde o que vestia até com quem podia se relacionar. Você não precisa de amigos, Darlene, só te levarão pelo caminho errado, justificava, escondendo o verdadeiro motivo de seu comportamento. Nunca havia superado a traição de sua esposa e inconscientemente projetava seus sentimentos não resolvidos em sua filha. Enquanto destruía o quarto de Darlene, Domingos começou a perceber que não era apenas a traição que o consumia, mas o medo de ficar sozinho. Porque todos me abandonam, pensava, enquanto lágrimas de raiva e frustração corriam pelo seu rosto. A dor da traição havia se transformado em um ciclo de controle e abuso, algo que nunca quis admitir para si mesmo. Só queria proteger você, Darlene, murmurava com a voz quebrada, mas no fundo sabia que havia perdido não apenas sua filha, mas também a oportunidade de ser verdadeiramente amado e de amar sem medo. Nesse momento de destruição e desespero, Domingos deixou ver que seu amor distorcido havia afastado as 2 pessoas que mais amava. A máscara de pai amoroso havia caído, revelando um homem consumido por seus próprios demônios. Perdi você, Darlene, assim como perdi sua mãe, sussurrou, caindo de joelhos em meio ao caos que havia criado. Enquanto isso, Darlene sentia um alívio imenso ao finalmente estar longe de seu pai. A nova vida com Rodrigo parecia um sonho comparado com o pesadelo controlado que havia deixado para trás. Nunca pensei que poderia me sentir tão livre, confessou a Rodrigo uma noite, enquanto estavam sentados na varanda da pequena casa que agora chamavam de lar. Rodrigo, com um sorriso reconfortante, segurou sua mão. Você merece toda a felicidade do mundo, Darlene. Sempre estarei aqui para você, prometeu, e Darlene sentiu um calor reconfortante no peito. Pela primeira vez em muito tempo, começou a acreditar que poderia ter uma vida normal. A liberdade que Darlene encontrava era algo completamente novo para ela. Pequenas coisas, como escolher sua própria roupa ou decidir o que comer no café da manhã, eram gestos de autonomia que antes lhe eram negados. Posso realmente usar isso? Perguntou, segurando um vestido que considerava atrevido para os padrões de seu pai. Rodrigo riu, balançando a cabeça. Claro que pode.
Agora você pode fazer o que quiser, respondeu ele, com voz cheia de ânimo. Darlene sorriu, sentindo-se empoderada. Obrigado, Rodrigo, por tudo, disse, e ele apenas a abraçou, sabendo quanto significavam para ela essas pequenas liberdades. Apesar da nova vida, o medo de seu pai ainda assombrava Darlene. Tinha pesadelos frequentes, revivendo momentos de controle e abuso. E se ele nos encontrar? E se tentar me levar de volta? Perguntava com a voz trêmula. Rodrigo apertava sua mão com firmeza. Ele não vai te encontrar. E, mesmo que encontre, não vou deixar que te leve. Prometo, dizia com uma convicção que ajudava a acalmar os medos de Darlene. Sabia que Rodrigo faria tudo possível para protegê-la, mas o trauma de anos de controle ainda lançava uma sombra sobre sua felicidade recém-descoberta. Rodrigo era uma fonte constante de apoio para Darlene. Entendia suas inseguranças e ajudava a enfrentar cada uma delas com paciência e amor. Vamos dar um passeio, sugeriu um dia, ao perceber que ela estava particularmente ansiosa. Mas e se alguém nos vir? Perguntou hesitante. Rodrigo sorriu, tentando aliviar a tensão. Estamos longe o suficiente, ninguém aqui sabe quem somos. Além disso, um pouco de ar fresco vai te fazer bem, assegurou. Darlene, relutante no início, aceitou. O passeio pelo bairro foi revigorante, e cada passo ao lado de Rodrigo a fazia sentir-se mais segura. Com o tempo, Darlene começou a se envolver mais ativamente na comunidade local, algo que nunca havia lhe permitido fazer antes. Há uma feira no fim de semana. Você gostaria de ir? Perguntou Rodrigo. A ideia a emocionou, mas também a deixou nervosa. Nunca fui a uma feira, admitiu envergonhada. Então é hora de ir. Você vai adorar, disse Rodrigo com entusiasmo. Na feira, Darlene viu um mundo cheio de cores, sons e pessoas amigáveis. Isso é incrível, disse, maravilhada pela simplicidade das coisas que antes lhe eram inacessíveis. Rodrigo observava com alegria, vendo Darlene florescer em sua nova vida. Apesar dos momentos felizes, Darlene sabia que o caminho para superar completamente seu passado seria longo. Quero estudar, Rodrigo. Quero fazer algo com minha vida, disse um dia, com determinação. Rodrigo sorriu, admirando sua força. Então vamos fazer isso acontecer. Estou aqui para te apoiar. Darlene começou a pesquisar cursos e universidades, sentindo uma esperança renovada. Você me deu coragem para sonhar de novo, disse a Rodrigo, seus olhos brilhando de gratidão. Ele abraçou, sentindo-se honrado de fazer parte dessa nova fase da vida de Darlene. Mas, infelizmente, a alegria de Darlene e Rodrigo não duraria muito. Determinado a encontrar Darlene, Domingos contratou um detetive particular para rastrear cada um de seus movimentos. Encontre minha filha, não importa o custo, disse Domingos ao detetive, entregando-lhe uma foto de Darlene. O detetive, um homem experiente e discreto, começou a trabalhar imediatamente. Seguiu pistas, investigou redes sociais e entrevistou conhecidos até finalmente descobrir o paradeiro de Darlene. Domingos recebia atualizações regulares, e com cada nova informação, sua ira e determinação só aumentavam. Ela não pode se esconder de mim para sempre, murmurava para si mesmo. Quando o detetive finalmente forneceu o endereço exato onde Darlene estava vivendo, Domingos não perdeu tempo. Conduziu por horas, a fúria e a frustração alimentando sua velocidade. Ao chegar à modesta casa onde Darlene vivia com Rodrigo, Domingos sentiu uma mistura de alívio e raiva. Ela está aqui, pensou, apertando o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. Saiu do carro e caminhou rapidamente em direção à porta, batendo com força. Darlene, ao ouvir a batida, sentiu um calafrio. Quando abriu a porta e viu seu pai, seu coração acelerou. Papai, o que está fazendo aqui?
perguntou com a voz trêmula. Domingos não perdeu tempo com saudações. Você vem comigo agora, disse com um tom autoritário e implacável. Darlene recuou um passo, sentindo-se novamente como a menina assustada sob o controle de seu pai. Papai, não posso. Estou aqui porque quero viver minha própria vida, respondeu, tentando manter a calma. Domingos avançou, sua expressão tornando-se ainda mais dura. Isso não é vida, Darlene. Você não sabe o que está fazendo. Esse rapaz está te manipulando, gritou, apontando para Rodrigo, que acabará de entrar na sala, alarmado pela presença de Domingos. Rodrigo se colocou ao lado de Darlene em uma postura protetora. Senhor Souza, por favor, acalme-se. Darlene não está sendo manipulada. Ela está aqui por escolha própria, disse, tentando ser a voz da razão. Domingos olhou para Rodrigo com desprezo. Cale-se, você não tem ideia do que é melhor para ela, replicou, voltando-se novamente para Darlene. Você vem comigo agora ou farei isso à força, ameaçou. Darlene sentiu lágrimas de medo e frustração começarem a brotar. Papai, já não sou uma criança. Tenho o direito de escolher minha vida, disse com a voz trêmula, mas firme. A tensão na sala era palpável. Domingos não podia entender como Darlene podia escolher estar longe dele. Está fazendo o mesmo que sua mãe fez, disse, sua voz carregada de amargura. Fiz tudo para protegê-la, para lhe dar uma vida segura, e é assim que me agradece? Darlene, respirando fundo, encontrou coragem para responder. Papai, você me manteve prisioneira. Nunca pude fazer nada por mim mesma. Não se trata de retribuição, trata-se de viver. Não posso voltar para aquela prisão, explicou, esperando que ele entendesse a profundidade de sua dor. Domingos, no entanto, não queria ouvir. Prisão? Te dei tudo, Darlene. Tudo que fiz foi por seu bem, gritou, sua voz quebrando pela mistura de raiva e desespero. Olhou ao redor, sentindo-se traído e impotente. Você não entende o que está fazendo. Esse homem não pode te oferecer nada de bom, disse, olhando para Rodrigo com desdém. Darlene, sentindo-se mais forte com Rodrigo ao seu lado, deu um passo à frente. Papai, Rodrigo me respeita e me dá a liberdade que você nunca me deu. Te amo, mas não posso viver sob seu controle. Preciso que aceite isso, disse, com a voz firme, mas cheia de dor. A ira de Domingos transbordou e ele perdeu completamente o controle. Com um movimento brusco, pegou Darlene pelo braço e tentou arrastá-la para fora da casa. Você vem comigo agora, querendo ou não, gritou, apertando o braço de Darlene com força. Ela tentou se soltar, mas a força de seu pai era avassaladora. Papai, por favor, me solte, implorou, sentindo as lágrimas correrem por seu rosto. A dor física e emocional era insuportável. Rodrigo, vendo a cena, não pôde ficar quieto. Interveio imediatamente. Solte-a agora, gritou, seu rosto uma máscara de determinação. Domingos se voltou para Rodrigo com ódio nos olhos. Você não tem direito de interferir, ela é minha filha. Rodrigo não recuou. Ela é minha esposa e não vou permitir que a machuque mais, respondeu com voz firme e inabalável. O confronto se intensificou, com os dois homens trocando acusações e ameaças. Você arruinou a vida dela, gritou Domingos, enquanto Rodrigo respondia com igual fervor. Não, você arruinou. Ela finalmente tem a chance de ser feliz e você quer destruir isso. Darlene, ainda assustada, viu os dois homens se enfrentarem com intensidade. Por favor, parem, gritou, sua voz quase inaudível em meio ao tumulto. Mas nem Domingos nem Rodrigo a ouviram. A tensão entre eles era palpável, cada um decidido a defender sua posição. Você é um manipulador, tirou minha filha de mim,
acusou Domingos, sua voz cheia de rancor. Rodrigo respondeu com a mesma energia. Eu a salvei de você. Ela merece ser livre e vou protegê-la de qualquer um, inclusive de você, disse, aproximando-se ainda mais de Domingos. Um vizinho, que havia ouvido os gritos, chamou a polícia. Em poucos minutos, os policiais chegaram ao local, entrando rapidamente na casa e avaliando a situação. Os oficiais se posicionaram entre Domingos e a casal, tentando entender o que estava acontecendo. Os policiais começaram a interrogar Domingos, que estava visivelmente agitado. Ela é minha filha. Tenho o direito de levá-la para casa, exclamou, gesticulando com raiva. Um dos policiais, tentando manter a calma, respondeu, Senhor, ela é maior de idade e tem o direito de escolher onde quer estar. Domingos, ainda furioso, não podia aceitar essa realidade. Esse homem a manipulou, só quero protegê-la, disse, com a voz cheia de desespero. Os policiais, percebendo que a situação poderia piorar, decidiram agir rapidamente para evitar mais violência. Enquanto os policiais tentavam acalmar Domingos, um deles se aproximou de Darlene e Rodrigo. Vocês estão bem? Perguntou com um tom de preocupação genuína. Darlene, ainda tremendo, assentiu lentamente. Estou bem, mas não posso voltar com ele. É abusivo, explicou, com a voz quebrando. Rodrigo assegurou com mais firmeza, como se tentasse protegê-la até das palavras que precisava dizer. Só queremos viver em paz, acrescentou Rodrigo, olhando o policial com seriedade. O oficial assentiu, compreendendo a gravidade da situação. Os policiais decidiram levar Domingos à delegacia para mais interrogatórios e para garantir a segurança de Darlene. De volta em casa, Domingos se sentia mais sozinho do que nunca. Sentado na poltrona da sala, onde tantas vezes havia lido seu jornal em silêncio, agora não encontrava paz. As palavras de Darlene ressoavam em sua mente repetidamente, como um mantra doloroso. Papai, você me manteve prisioneira. Nunca pude fazer nada por mim mesma. Tentava justificar suas ações como sempre havia feito, mas algo dentro dele começava a ceder. Realmente estava protegendo ela? Se perguntava em voz alta, mas a resposta não chegava facilmente. Domingos começou a reavaliar cada momento de controle, cada decisão que havia tomado em nome da proteção de Darlene. Você não precisa de amigos, Darlene, só te levarão pelo caminho errado, lembrava ter dito inúmeras vezes, mas agora essas palavras soavam vazias e cruéis. Sempre havia acreditado que agia pelo bem dela, mas a verdade que Darlene havia revelado era inegável. Queria que estivesse segura, mas será que fui longe demais? Pensava, sentindo uma culpa crescente corroer suas certezas. As noites que havia passado acordado, preocupado com a segurança dela, agora pareciam desperdiçadas em um medo irracional. A traição de sua esposa, anos atrás, havia sido o ponto de inflexão para Domingos. Agora, ele percebia que nunca havia superado essa dor e que havia projetado seus medos e inseguranças em Darlene. Ela me deixou, igual a sua mãe, murmurava, com a voz cheia de amargura. A raiva que sentiu naquele momento, a sensação de abandono, tudo isso havia moldado a maneira como criou sua filha. Estava tentando protegê-la do mundo ou de mim mesmo? Se perguntava. Lembrou-se de cada vez que impediu Darlene de sair, fazer amigos, ser livre, tudo em nome de uma proteção que mais parecia uma prisão. Enquanto refletia sobre seus comportamentos, Domingos começou a perceber que seu amor por Darlene havia se transformado em algo possessivo e controlador. A amava tanto que acabei sufocando ela, admitiu finalmente, enfrentando a dura verdade. Lembrou-se das noites silenciosas em que Darlene assistia televisão, sempre os mesmos programas aprovados por ele. Papai, posso ir ao cinema com Luana? Não, Darlene, não é seguro. Essas palavras agora soavam como correntes que ele mesmo havia colocado em sua filha. O arrependimento começou a crescer cada vez mais forte,
como uma maré que não podia ser contida. Domingos olhou ao redor, para a casa silenciosa que um dia estivera cheia de vida. As lembranças de Darlene correndo pela casa, rindo e brincando, agora pareciam fantasmas que o atormentavam. Queria o melhor para você, minha filha, mas acho que falhei, murmurou, sentindo as lágrimas finalmente caírem. Sabia que precisava fazer algo para mudar, para mostrar a Darlene que podia ser um pai diferente, mas não sabia por onde começar. Preciso encontrá-la de novo, preciso pedir perdão, decidiu, sentindo uma mistura de esperança e desespero. O caminho para a redenção seria longo, mas estava decidido a enfrentá-lo. Enquanto refletia sobre seus erros, Domingos percebeu que sua mudança precisava ser genuína e profunda. Não basta pedir desculpas, preciso ser melhor, por ela e por mim, pensou. Começou a planejar como poderia reconquistar a confiança de Darlene, como poderia demonstrar que estava disposto a mudar. O caminho à frente era incerto e cheio de desafios, mas Domingos sabia que precisava enfrentar seus próprios demônios para ter uma chance de reconectar com sua filha. Vou provar a você, Darlene, serei o pai que você merece, prometeu a si mesmo, com uma determinação renovada. Darlene, agora longe do controle de seu pai, havia começado a construir uma nova vida com uma liberdade que nunca havia experimentado antes. Inscreveu-se em um curso de artes na universidade local, um sonho que sempre havia mantido oculto. Rodrigo, finalmente estou estudando algo que amo, disse uma manhã, enquanto tomavam café juntos. Rodrigo sorriu, orgulhoso dela. Sabia que você conseguiria, Darlene. Estou tão feliz por você, respondeu, apertando sua mão com carinho. Cada nova aula era uma descoberta para Darlene, que se mergulhava com entusiasmo em cada projeto e tarefa, sentindo-se mais viva do que nunca. Fazer novos amigos era uma experiência igualmente nova e emocionante para Darlene. Olá, posso me sentar aqui? Perguntou uma colega de classe chamada Cleonice, em um dos primeiros dias de aula. Darlene, um pouco nervosa, assentiu. Claro, sente-se. A amizade com Cleonice floresceu rapidamente, e logo Darlene se encontrava cercada por um grupo de pessoas que a apreciavam por quem ela era. Vamos ao parque depois da aula, sugeriu Cleonice um dia, e Darlene, sorrindo, aceitou. Passear e conversar sem a sombra do controle de seu pai era libertador. Me sinto tão livre, pensava enquanto caminhavam pelo parque, rindo e compartilhando histórias. Rodrigo estava ao seu lado em cada passo, oferecendo-lhe o apoio incondicional que ela precisava para seguir em frente. Estou aqui para você, aconteça o que acontecer, prometia ele, sempre pronto para ouvir e ajudar. Darlene sabia que não teria chegado tão longe sem ele. Você é minha rocha, Rodrigo. Obrigada por tudo, dizia frequentemente. Ele sorria, abraçando-a com firmeza. É um prazer estar ao seu lado. Ver você florescer é o melhor do mundo. Juntos, exploravam novos lugares, faziam planos para o futuro e desfrutavam de cada momento de sua liberdade recém-descoberta. As semanas passavam rapidamente, e Darlene se sentia cada vez mais confiante em sua nova vida. Sinto que finalmente estou vivendo, Rodrigo, confessou uma noite, enquanto caminhavam pela praia. Você está, Darlene, e isso é apenas o começo, respondeu, abraçando-a. A sensação de liberdade era embriagadora, e cada novo dia trazia novas oportunidades. Darlene sabia que o caminho nem sempre seria fácil, mas pela primeira vez estava disposta a enfrentar qualquer desafio de frente. Sou mais forte do que pensava, refletia, decidida a não deixar que o medo a controlasse nunca mais. Domingos, após semanas de reflexão solitária em Aguascalientes, decidiu que precisava tentar se reconciliar com Darlene. Sabia que a reconciliação não seria fácil, mas estava disposto a enfrentar seus erros. Preciso fazer isso, murmurou para si mesmo enquanto se sentava à mesa com papel e caneta.
Domingos começou a escrever uma carta para Darlene, cada palavra carregada de arrependimento e esperança. Darlene, sei que errei, escreveu, sentindo o peso de cada confissão. Não fui o pai que você merecia. Controlei sua vida e impedi que fosse feliz, continuou, admitindo que seu comportamento havia sido influenciado pela traição de sua esposa. Percebo agora que estava projetando meus medos em você. Nunca superei a traição de sua mãe e acabei sufocando você. Sinto muito, minha filha, escreveu, com as mãos tremendo ligeiramente. Domingos sabia que as palavras não seriam suficientes, mas era um começo. Estou disposto a mudar, a buscar ajuda. Só peço uma oportunidade para demonstrar que posso ser melhor, concluiu, assinando com um nó na garganta. Com amor, seu pai. Ao enviar a carta, Domingos sentiu uma mistura de alívio e medo. Ela me perdoará? Se perguntava, sabendo que o perdão de Darlene era algo que não podia exigir, apenas esperar. Darlene recebeu a carta de seu pai com emoções mistas. Ao abrir o envelope, sentiu uma onda de ansiedade misturada com curiosidade. A carta de Domingos havia plantado uma semente de dúvida em Darlene. Ele pode realmente mudar? Quero acreditar nele, mas posso confiar, pensava, lembrando todos os anos de controle e manipulação. Rodrigo segurou sua mão, oferecendo o apoio que sempre estivera presente. Você não precisa decidir agora, Darlene. Tome o tempo que precisar. Só você sabe o que é melhor para você, disse Rodrigo com uma compreensão profunda. Darlene assentiu, sabendo que precisava seguir seu próprio ritmo. Decidiu que responderia a carta, mas com cautela e honestidade. Darlene começou a escrever sua resposta, derramando seus pensamentos e sentimentos no papel ao papai. Recebi sua carta. Fiquei surpresa com suas palavras de arrependimento. Preciso de tempo para processar tudo, começou, com as mãos ainda tremendo ligeiramente. Explicou como os anos de controle haviam afetado sua vida e sua confiança. Quero acreditar que você pode mudar, mas preciso ver ações, não apenas palavras, escreveu, deixando claro que a reconciliação seria um processo longo. Estou disposta a dialogar, mas você precisa demonstrar que realmente mudou, concluiu, sentindo uma mistura de alívio e nervosismo ao assinar seu nome. Ao enviar a carta, Darlene sentiu uma leveza no coração. Fiz o que precisava fazer, disse a Rodrigo, tentando sorrir. Ele a abraçou, sentindo o peso da decisão que ela havia tomado. Você foi corajosa, Darlene. Agora depende dele, disse, incentivando-a a manter a cabeça erguida. Darlene e Domingos concordaram em se encontrar em um lugar neutro, um parque tranquilo onde poderiam conversar sem interrupções. A tensão no ar era palpável quando se viram pela primeira vez em meses. Olá, papai, disse Darlene, tentando manter a calma. Olá, minha filha, respondeu Domingos, com a voz carregada de emoção. Sentaram-se em um banco, o silêncio inicial pesado com todas as palavras não ditas. Domingos começou a falar, explicando mais uma vez seus sentimentos e arrependimentos. Sei que não posso mudar o passado, mas quero mudar o futuro, disse, com sinceridade evidente em seus olhos. Darlene ouviu atentamente, com as emoções à flor da pele. Aprecio suas palavras, papai, mas preciso ver mudanças concretas. Não posso simplesmente esquecer tudo o que aconteceu, disse, com a voz firme, mas gentil. Domingos assentiu, compreendendo a profundidade de sua dor. Entendo, Darlene. Estou disposto a fazer o que for necessário para recuperar sua confiança, respondeu com determinação. Pela primeira vez, parecia ouvir verdadeiramente as palavras de sua filha, absorvendo cada uma com a intenção de aprender e crescer. A conversa foi longa e cheia de revelações dolorosas, mas também de esperança. Domingos prometeu buscar terapia, algo que nunca havia considerado antes.
Sabiam que o caminho à frente seria desafiador, mas também cheio de potencial para uma relação mais saudável e verdadeira. Enquanto caminhavam em direções opostas, ambos refletiam sobre o que havia sido discutido. Darlene, com o apoio de Rodrigo, se sentia mais confiante e segura de que estava no caminho certo. A jornada para a verdadeira liberdade e felicidade é longa, mas estou pronta para enfrentá-la, pensou, decidida. Domingos, por sua vez, compreendia que precisava mudar verdadeiramente para merecer uma nova oportunidade com sua filha. Vou provar a ela e a mim mesmo que posso ser melhor, decidiu, começando a planejar os próximos passos para sua própria redenção e crescimento pessoal. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.